Meu primeiro neto veio feliz, saudável e alegre. Porém, na pandemia, ele regrediu. Tivemos perdas próximas. Ele está em uma escola com colegas e muitos anos. Porém, ao retornarem, alguns saíram. Ele ganhou um irmão, aceitou tudo bem. Mas ele foi se fechando e agora o pânico, a tristeza e muitas outras questões que de diagnósticos estão a caminho. Minha dor é ele não querer mais vir e conversar, abraçar ou até na evangelização comigo. Dizem que devo dar um tempo. Meu medo é uma tentativa, porque fica sempre sozinho em casa, por horas. Se quiser, pode falar no Pinga Fogo. Um neto, amigo que cortou os laços com todos à sua volta. E aí, gente? Ela não falou a idade dele, né? Falou aqui, o Rubens que tirou 13 anos, Rubens? 13 anos. 13. Ah, tá. Porque, assim, a idade é muito importante para a gente entender esse fenômeno. Esse período da puberdade é um período de muitos questionamentos, né? O indivíduo sozinho, ele entra numa série de conflitos desse período da infância para a adolescência, porque muitas vezes a sociedade exige que ele tenha uma determinada conduta que ele não quer ter. Então ele se sente pressionado a ser alguém que ele não quer. E isso acaba produzindo sofrimento nele. Sofrimento. Existe a circunstância não das exigências da sociedade. Ele mesmo não quer passar pelo luto de ter que deixar a criança para ingressar no mundo dos adultos. Existe um luto que a criatura experimenta nesse final da infância, início da adolescência, em que não pode, tá doido, vou brincar com isso, não pode usar esse tipo de roupa, não pode mais fazer esse tipo de brincadeira. E às vezes a gente é obrigado a abandonar um padrão de comportamento que a gente tem para assumir um outro, porque a sociedade entendeu que tem que ser dessa forma. E às vezes a gente sofre demais por conta disso. É muito sofrido para muitas pessoas ter que passar por essa transição. Pode ter acontecido, e você não sabe se aconteceu, alguma história íntima dele durante esse tempo, sabe? Ele pode ter sofrido um abuso, ele pode ter passado por alguma história que ele não fala para ninguém, e por isso está se fechando. Ele pode estar vivendo um conflito que ele não tem coragem de se abrir. Ele pode estar vivendo alguns conflitos da sua própria sexualidade, independente de ter sofrido alguma espécie de abuso. De repente, ele viveu uma experiência doméstica na relação do pai com a mãe que está fazendo ele sofrer demais. No período da pandemia, hiperconvivência, todo mundo trancado, agressões, violências, ele pode ter visto algum tipo de violência, algum tipo de agressão, e aí ele se retraiu e, consequentemente, não está conseguindo nem verbalizar o que ele está passando. Mas, evidentemente, tem alguma coisa acontecendo. Ninguém se tranca, ninguém se fecha, ninguém abandona a convivência, ninguém promove uma mudança tão significativa na vida sem uma causa objetiva. Se ele vinha dentro de um ritmo que você diz que era um ritmo dentro da faixa da normalidade, e ele agora está apresentando um comportamento diferenciado, tem que ter uma causa. A causa pode ser até mesmo um processo obsessivo que se instalou, mas é preciso atenção, viu? Porque do jeito que está sendo colocado, ele não vai ter instrumento íntimo para rever esse quadro. A tendência é que o quadro torne crônico. Ele está numa fase aguda ainda, mas se ninguém cuidar, ele vai se habituar a dizer, não, eu sou assim mesmo, eu sou fechado, eu não tenho amigos, eu vivo trancado, eu não falo com ninguém. E aí ele se habitua com essa forma de funcionamento, e aí depois para resolver fica muito mais difícil. Então, algo precisa ser feito nesse sentido.
E aí valem aquelas discussões que a gente estava falando na primeira questão que foi apresentada. Evangelho no lar, oração, atendimento psicológico para a família e para ele. Alguém precisa abrir essa caixa e descobrir por que, meu Deus, está acontecendo isso com seu neto. O que foi que houve? Para que a gente possa, de alguma maneira, tentar reverter o quadro, né? Porque ele sofre, tá? Ele não está bem. E outra coisa, né, Larra? Até Kardec, que não teve filhos, perguntou para os espíritos por que quando chega na adolescência as crianças mudam de caráter. Aí, por que isso acontece na adolescência? E os espíritos respondem que é porque ele retoma a natureza que ele tinha. Ele retoma a natureza dele, que ele traz enquanto espírito imortal. Então, às vezes, o espírito que vem renascer, ele renasce no nosso planeta de provas e expiações com seus conflitos interiores. Mas ele esquece, tem o processo de gestação, ele recebe um corpo de infantil, de bebê, de criança, que é um corpo que ainda está em desenvolvimento e não permite que ele se expresse tal qual é. Quando entra no processo de puberdade, adolescência, os hormônios vão funcionando, o corpo amadurece, o cérebro amadurece e ele tem mais ferramentas para expressar o que ele é. Por isso que uns caem na rebeldia, outros que pareciam felizes se fecham, porque aquela dor que estava adormecida, muitas vezes ela surge. Isso não descarta que ele tenha sofrido uma dor, um trauma nessa mesma existência. Não pode, mas como não foi citado nada disso, podemos considerar que ele está expressando uma dor que traz na alma. E que pode expressar isso através de uma depressão, que aí vem a síndrome do pânico e etc., e que com razão vocês estão investigando, e sim, tem que tratar com tratamento, acompanhamento, medicamento, aí todo o auxílio que uma casa espírita pode dar, a oração, o evangelho no lar, e compreender que essa alma ela está num processo de cura nessa encarnação. E quando nós estamos no processo de cura, nós temos que mostrar qual é a doença que a gente traz. Então, nós renascemos muitas vezes no planeta Terra também como se ele fosse um hospital. Aquela família, ela vem como sendo os enfermeiros do amor para acolher aquela alma que está num processo de cura, mas que é um processo relativamente longo e que vocês têm muito para fazer essa parte acolhendo, compreendendo também.